Bom, nós ficamos alijados da política brasileira por um bom tempo. Houve um crescimento porque a igreja compreendeu que é possível você continuar servindo a Deus e participar da vida pública também. E como a fé evangélica, hoje nós somos 30% a 38% da população, nós não somos 30% do parlamento ainda, mas nós vamos ser, se Deus quiser. Mais do que justo. Não é a igreja se metendo em política, é a igreja emprestando as suas ferramentas, que são seres humanos, que têm princípios e filosofias cristãs e que estão alçando a cargos públicos. Não é a igreja sentada lá na cadeira do ministro do Supremo Tribunal Federal. Não é a igreja governando o Brasil. São pessoas de fé, né? Porque aqui eu sou pastor e sou político. Sempre que alguém vem fazer uma entrevista, eu pergunto para ele: quem que você quer ouvir? O pastor ou o político? Mas nós queremos a opinião do pastor. Então vá lá na minha igreja me ouvir pregar. Porque aqui é o parlamento, aqui se discute política. O Estado é laico, né? Aqui também é uma pequena confusão, viu, Guido? As pessoas confundem Estado laico com Estado laicista. O que é o Estado laico? É o Estado que te dá a liberdade de você escolher a sua religião ou de não ter religião nenhuma, que é uma grande bênção para a gente, você tem liberdade. O Estado laicista é um Estado ateu. Então nós não somos nem um Estado laicista e nem um Estado fundamentalista. Nós temos aqui a bancada ruralista. As pessoas que trabalham com agronegócio se mobilizam para eleger pessoas assim. Nós temos aqui a bancada da saúde. Os médicos se reúnem e mandam para cá representantes para lutar nos seus pleitos. Por que a igreja não pode? Porque a igreja também tem pleitos. A família tem sido muito atacada. A família tradicional defendida pela igreja vem sendo atacada, inclusive, pelas leis. Aqui no Brasil, inclusive, nós temos um grande problema. A Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, ela foi rasgada quando o Supremo Tribunal Federal entendeu que a união estável entre pessoas do mesmo sexo fosse considerada constitucional. E aprovou-se o casamento homoafetivo no Brasil. Só que a Constituição Federal brasileira ainda diz que a união estável, que pode ser transformada em casamento, tem que ser entre pessoas de sexo diferente. Então eu tenho um problema, porque se um item da Constituição Federal está rasgado, se eu não posso acreditar nesse livro, que é a base da minha democracia, todos os outros podem, em qualquer momento, serem rasgados também. O maior produto que o Brasil pode gerar são seus filhos. Do que adianta você ser um rico fazendeiro e não ter para quem deixar? Ou você tem uma terra muito grande e não tem mão de obra para arar essa terra? O Constituinte percebeu isso, que somente famílias tradicionais podem gerar filhos. Então, eu compreendo que existem outras formas de família. Nós chamamos isso de... Somos as famílias tradicionais e os arranjos familiares. Nós não fechamos os olhos para isso. Eu mesmo fui criado sem pai, fui criado pela minha mãe. Porque nós pregamos sem nenhum tipo de constrangimento, sem medo. Pregamos na rua, pregamos no rádio, pregamos na televisão, pregamos para o vizinho. Falamos do amor de Deus para os nossos parentes. Aqui no Brasil tem uma adagem popular muito interessante. Você sabia que o pato bota ovo, né? E o ovo do pato é maior do que o da galinha. O ovo do pato tem mais nutrientes que o ovo da galinha. Mas por que ninguém compra o ovo do pato? Resposta: porque ninguém sabe onde está o ovo do pato. Agora, a galinha, quando ela bota, a primeira coisa que ela faz é gritar. Ela começa a fazer barulho e todo mundo sabe: a galinha gritou, tem um ovo ali. Qual que é o adágio que nós aprendemos disso? Se você tem uma coisa boa dentro de você e guarda só para você, só você vai ser beneficiado daquilo. Quando você se converte à fé evangélica, nós somos estimulados a cumprir o ide de Jesus. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, toda pessoa que se converte ao movimento evangélico, seja ele pentecostal, tradicional, histórico, ele recebe esta vontade de ajudar as pessoas a mudar de vida como ele mudou. Eu saí das drogas. Eu venho de uma família abaixo da linha da pobreza. Então, quando eu recebi Cristo, eu quis que todos os meus amigos que eram do subúrbio, do interior, eu trabalhava na lavoura, eu apanhava laranja, algodão, café, trabalhei no corte de cana, e os meus amigos vinham assim, de uma família extremamente desestruturada. Eu não tenho pai, só tenho a minha mãe, no meu documento não tem o nome de pai, famoso filho bastardo. Então eu venho da miséria. Conheço Cristo na igreja, aquilo muda a minha vida. Eu sou liberto das drogas, eu começo a ter uma nova perspectiva de família, eu quero construir algo e me tornei o homem que me tornei. Uma coisa boa dessa não pode ficar comigo. Então nós pregamos. Por isso o crescimento vertiginoso do movimento evangélico. Na última eleição,
o Jair Bolsonaro teve 10 milhões de votos a mais que o PT. Feito um estudo, esses 10 milhões vieram do movimento evangélico. Então nós ajudamos muito o presidente. Hoje nós somos a única base social dele que ele não precisa negociar. O presidente Bolsonaro entendeu como Donald Trump entendeu nos Estados Unidos. O vice-presidente Donald Trump é um pastor. Ele faz reuniões de oração dentro da Casa Branca. Ou seja, o país que era de esquerda começa a tomar um viés de direita, e o que é uma pessoa de direita? Ele prima pela família, pelo Estado e Deus.